Tá me ouvindo, Zé? Boa noite. Deixa eu ouvir. Bom, espero que... Bom, pessoal, então, obrigado aí pela presença de vocês. Queria começar perguntando se estão todos bem, todos jantados, dispostos, animados. Sim? Bom, seguinte, David, hoje a gente não vai conversar dessa lista não, cara. A gente vai conversar com ela, sobre ela na terça. Tá? Então, hoje, infelizmente, a gente não vai poder falar sobre ela não. Tá bom? Mas aquele dia eu pedi para você me mandar uma foto mais próxima, mais resumida.
E aí a gente faz lá pelo WhatsApp lá daí, tá? Essa troca aí sobre essa questão aí, tá bom? A gente conversa por lá. Então, só para informar aí, vocês viram lá, eu mandei uma lista. Essa lista, igual eu já conversei com o David aí, com o Jonathan, ela requer os cálculos com as equações, tá? Com as fórmulas. Vocês podem usar HP para comparar o resultado, né? Mas a ideia é usar as equações. Com exceção da determinação da taxa. Infelizmente, com a determinação da taxa, a formação matemática é muito extensa, gasta muito tempo, tem muito problema de arredondamento, então é perigoso vocês não encontrarem um resultado muito parecido, por caso de arredondamento, enfim. Então, com exceção da taxa, mas dá para encontrar o valor da prestação, dá para encontrar o valor futuro, o valor presente e o tempo, né? É um pouquinho mais enjoado, mas a gente já fez exemplos sobre isso. Eu queria conversar com vocês sobre um pouquinho, coisa rápida, sobre a avaliação, né? Vocês sabem que nós, professores, não sabíamos como que se ia realizar essa avaliação exatamente, até ali os últimos detalhes. Foi pedido para a gente fazer 50 questões, 30 questões objetivas e 20 questões discursivas. Mas muito difícil para mim fazer questões discursivas, né? Nosso conteúdo é um conteúdo de exatas e a gente já não se encontra muito, né? Apenas 4 horas por semana e a carga horária de vocês também não permite que eu passe muita atividade complementar. Senão, né, é um curso noturno, trabalham, inviável, né? Vai sobrecarregar muito vocês. Então, eu coloquei questões bem genéricas, bem subjetivas, bem tranquilas aí. Como comigo hoje aqui só tem o David, a Marcelo e o Jonathan, então eu vou comentar um pouquinho sobre as questões discursivas de vocês, tá? Vou só localizar aqui. David. Então, David, vamos lá. Deixa eu pegar a questão discursiva que eu quero para você. Você não está com o teu áudio aqui com problema, mas qualquer coisa eu vou dar uma olhada ali no chat, tá? A pergunta que caiu para você foi sobre o risco país, né? O que é o risco país? Eu gostei da sua resposta, mas faltou só um detalhe ali, que é a questão dos juros, né? O risco país, você deixa claro que o risco país é o risco do país não pagar os juros da sua dívida. Então, esse detalhezinho aí, mas você foi muito bem nas questões objetivas, né? Você acertou todas, então fiz só algum descontinho em relação a isso aí, tá bom? Em relação a esse detalhe. Você falou que é um indicador que serve para a orientação das pessoas que querem investir no nosso país. Sim, ele é um indicador. Serve para indicar como anda a situação financeira do país. Você meio que repetiu de novo, mas tudo bem. Pode ser também que o conceito econômico expressa a probabilidade da insolvência. Legal, perfeito. Isso aí não está errado, não. Assim, o investidor saberá se o país é de honrar seus compromissos financeiros e dívidas. Legal, perfeito, cara. Então, os descontos aconteceram mais... isso aí. Os pontos aconteceram mais em relação a ele em português, palavras escritas erradas, então, bastante coisinha nesse sentido aí, tá? Mas, enfim, uma boa nota, uma ótima nota aí. Outra pessoa que a gente tem aqui é o Jonathan, né? Então, deixa eu localizar aqui o Jonathan. Bom, Jonathan, você cometeu um erro muito grave nessa questão, cara. Você explicou o que é cada uma,
que é a diferença entre a convenção linear e exponencial. Períodos fracionários, é quando você tem aqueles dias quebrados, você explicou matematicamente o que é cada uma, né? Uma é elevado ao tempo, a outra é multiplicado ali, mas não explicou o que é cada uma delas na prática, né? Uma é para você calcular usando o juro simples e a outra o juro composto. Então, muda totalmente o sentido, né? Enfim, mas você também foi muito bem nas objetivas lá, então acredito que não vai fazer falta isso aí, não. Tá? Mas eu estou explicar o que é a convenção linear, é quando você usa juros simples, e aí você tem como é juros simples num período pequeno de tempo, então uma pancada de juros. Né? Tem um curto período de tempo, o juros simples ele é grande. E aí na convenção exponencial, você usa o juro composto, onde ele ao decorrer do tempo ele é maior. Né? Então, todos os detalhes aí. Tá? Também foi uma nota boa. E a Marciana, né, que está com a gente aí. Marciana. Oi. Oi. Deixa eu localizar aqui, então. A Marciana também foi muito bem nas objetivas e foi muito bem na discursiva aí, né, Marciana? Porque precisamos fazer equivalência de capitais, é uma pergunta bem bacana, né? E tem a ver com rendas também, que a gente conversou por último. Você fala que dois capitais são equivalentes quando são iguais, se comparados a uma mesma data. Falou sobre a data focal. Dois capitais com datas diferentes de vencimento, mas com a mesma taxa, produzem na mesma data valores iguais. Isso é muito legal, você colocou aí. Em outras palavras, equivalência de capitais nada mais é do que uma renegociação. Aí ficou um exemplo aqui, você meio que generalizou, falando que é uma negociação de dívidas, mas serve para outras coisas também. Não é só isso. Então, ele falou, equivalência de capitais é isso. Não é só isso. Isso é um exemplo. Mas não é só isso, né? Enfim, você pode fazer equivalência de capitais para dívida, mas você pode também fazer para recebimento, né? Enfim. Mas também foi uma nota bem bacana, porque falou o que eu queria ouvir, né? Sobre a data focal, valores iguais transferidos para uma mesma data. Então, foi uma boa nota. Tá? Bom, então, eu preparei... Só foi descontado uma notinha aí, né, prof? Não, erro de português, erro de... Não, eu tô falando as de marca X. Era para fazer cálculo. Sim. Você já tiveram acesso? Não, aquela não é uma pegadinha, né? Foi falta de eu prestar atenção. Lembra? Qual? Você conversou comigo mesmo, né? A do mês. Eu tinha que descobrir. Eu tinha que ter somado os juros que eles tinham me dado. Sim. Então, só aquelas questões que é para tirar o seu sono, né? Mas tudo bem, mas que bom que você... Eu fiquei quase uma hora na questão, ainda marquei errado. Que bom que você entendeu, então. Então, é isso, pessoal. A prova, hoje à tarde, eu já preparei a prova do segundo bimestre. E nessa prova do segundo bimestre, a gente vai falar de 3 assuntos. Rendas, depreciação e amortização. Percebe que depreciação e amortização a gente não falou ainda. E a prova é dia 23. Então, eu não posso perder muito tempo, tá, pessoal? Eu preciso conversar com vocês hoje sobre depreciação. Já queria começar a amortização, tá? Então, por isso que eu falei aí que a listinha vai ficar para terça-feira, tá? Tudo bem? Bom, então era isso que eu tinha para falar com vocês sobre a prova. Eu preparei muitas questões nessa prova e as questões que caíram para vocês aí, pelo menos, foram bem úteis mesmo. Prof,
Já vai começar outra semana de prova daqui uns dias? 22 de junho já, daqui a 15 dias é de segundo bimestre. Misericórdia! Santo Deus! Sangue de Jesus tem poder. Deixa eu... Não, eu tô preocupada que eu tenho as IAD para responder ainda. Tem umas questões dos IAD que a gente sempre tem que estar respondendo, né? Que consta como um trabalhinho. Sebo nas canelinhas. Vai ter que ser sebo nas canelinhas. Bom, então vamos lá. Seguinte. Se eu perguntasse para vocês o que a palavra depreciação significa, Marciano, Jonathan, o que vocês conseguem me falar? O que essa palavra significa? Depreciação. É o percentual em que determinado produto... Pode falar. Pode... Não, Marciano, eu faço questão. Um de cada vez, claro. O Diego, claro. Não, você, Marcelo, por favor. Tá. Então tá. Depreciação é quando a gente utiliza, quando um bem é avaliado com um determinado tempo. Vamos supor, eu comprei um carro hoje e eu vou depreciar ele daqui 5 anos. É com um determinado período do gasto dele, né? Que ele já é considerado mais velho. O carro, exemplo, ele é depreciado com 20%, que é com 5 anos. Ele já é considerado na contabilidade um bem que não tem mais valor, né? Depois de 5 anos. Legal, que bom que você já conhece esse conceito, então. Diego, faz aí a sua definição. Acaba sendo bastante dessa linha de pensamento que a Marciana passou. Por exemplo, eu entenderei por depreciação, por exemplo, é o percentual de desvalorização de um produto conforme passa o tempo, ou conforme as unidades que ele produz, conforme suas horas trabalhadas, né, e cada um com seu respectivo percentual, né, e vida útil, né? Sim. E a vida útil calculada na produção e tudo mais, produção de unidades, por exemplo, tem itens que são por quilômetro rodado, que é os caminhões, né, e por aí vai. Queria só dizer, vocês devem ter ouvido falar, então já disse, que bom que você já tem pelo menos essa ideia formada. Queria dizer que não existe uma fórmula única para todos os tipos de equipamentos. A gente está falando de depreciação no âmbito de equipamentos, de uma indústria, de uma empresa, tá? Esse tipo de depreciação que eu queria conversar com vocês, não é de pessoas, então não é para falar mal de ninguém. E gostei do que você falou, Diego, da questão do percentual, mas além de percentual também valor, né? Quando você tem o percentual, aí você tem o valor do equipamento, você tem quanto que ele está depreciando. Então, eu estou interessado em valores aqui, interessado em quanto que esse equipamento vai perder seu valor ao longo do tempo. Por que não existe uma fórmula mágica? Porque o uso pode ser totalmente diferente de uma empresa, de um operador para outro. Então, a gente vai fazer uma aproximação, uma estimativa. Existe essas dos automóveis que é perfeito, mas também não é 100% perfeito, porque você pode ter um carro que ele se deprecia tanto em função do tempo, normalmente, mas também pela questão da rodagem. E aí, um carro que rodou bem menos, sei lá, ele vai se depreciar menos também. Então, são tantas variáveis de uma coisa para outra que não existe fórmula perfeita. É muito importante a gente deixar isso claro aí, mas a ideia é exatamente essa, é calcular em valores quanto que um bem está perdendo ao longo do tempo. Essa parte é importantíssima, ao longo do tempo, tá?
Às vezes eu estou interessado no tempo. Eu quero saber em quanto tempo que esse bem vai chegar em tal valor que vai ser ali que eu tenho que vender ele, por exemplo. Tá? Então, legal. Então, eu vou compartilhar. Mais alguém? Vou falar alguma coisa? David, eu li ali a sua definição certinho, tá? Beleza. Então, estou compartilhando com vocês aqui mais minha tela, tá? Desculpa aí a simplicidade do slide, tá? O de amortização eu caprichei um pouquinho mais. Bom, então, definição, que é a desvalorização. No caso de desvalorização de bens de uma empresa que perdem o valor com o passar do tempo, né? E eles são chamados de bens depreciáveis, né? Ou seja, são bens físicos, tá? Então, não é funcionário, não, pelo amor de Deus, galera. Bens depreciáveis. Bom, o que causa? Essa é uma pergunta muito importante. O que causa a depreciação? Bom, aí que tá, são inúmeros fatores, né? Dentre eles, envelhecimento do equipamento, não só pelo uso, mas principalmente também pelo avanço tecnológico. Por exemplo, eu até passei um vídeo já para vocês que fala sobre a questão do computador, né? E um computador na indústria, geralmente, 3 anos, ninguém quer comprar ele, porque ele já está ultrapassado. 3 anos, galera. 3 anos um computador ali, para a maioria das indústrias, já é ultrapassado. A velocidade do lançamento do próximo é muito maior e não compensa você comprar ferro velho, né? Então, por exemplo, essa questão do avanço tecnológico é muito importante também, né? Após certo tempo de uso, então esse ativo dessa empresa passa por um valor de troca, né, que a gente denomina de valor residual. Em alguns casos, esse valor residual é igual a zero. Gente, o que é esse valor residual? É o quanto que você conseguiu vender esse produto depois que a vida útil dele acabou. Mesmo a vida útil dele tendo acabado, ele tem ali peças que podem ser reaproveitadas, sei lá, ou até numa indústria aí, né, mais de segunda linha, né, que pode aproveitar esse equipamento. Então, mesmo um equipamento, uma máquina, por exemplo, ela tem uma vida útil de 5 anos, por exemplo, né, trabalhando sempre ali 8 horas por dia. E aí, deu 5 anos, ela já começou a apresentar os probleminhas dela, já ficou algumas semanas na UTI. E aí, a gente coloca ela lá no Mercado Livre, lá na OLX, e um boca aberta lá resolve te dar 20 mil reais por ela. Olha que legal. Isso é um valor residual. Isso é um resíduo. É um valor que você não era nem para você contar com ele, mas ele entrou, né? Vale. Então, a gente chama isso de valor residual, tá? Imagina isso, aquele que você consegue recuperar aí mesmo a vida útil dela quando acabar. Tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza? Valor residual. Só essa palavrinha que entra nova aí no nosso dicionário mesmo, tá? Bom, em contabilidade, né? Eu fui buscar aí uma definiçãozinha. Valor residual é um termo usado para definir o valor de um ativo que sofre depreciação ao final de sua vida útil, né? Então, por exemplo, assumindo aí a vida útil de uma máquina, seja de 10 anos, então seu valor residual é o valor esperado dessa máquina ao ser vendida depois de passar dos 10 anos. Então, só para confirmar aí o que eu falei. Deixa eu só pôr aqui no chat. A gente já viu ela em geral 2. Já viram depreciação já? Viram esse assunto? Sim, depreciação e amortização. Já viram? Já? Esse semestre. O segundo semestre, agora nós estamos revendo de novo, nós review agora aí no terceiro semestre, em geral 2 e geral 1, a gente viu também. Quem que dá essa disciplina? A Aparecida. Essa é uma disciplina de matemática financeira, né? Infelizmente, eu não sabia disso, não. Quais são os métodos aí que tem para calcular uma depreciação? De unidade produzida, linear. Linear e mais algum? Horas Unidade trabalhadas. produzida.
Então, é um pouco diferente então, do que a Aparecida mostra. Eu vou fazer uma coisa bem mais superficial. Tem a linear na minha sim, que é muito simples, mas eu também falo da taxa constante. Vocês chegaram a ver essa taxa constante? Não sei. Sim, não. Tem a por capitalização composta também, mas eu só vou conversar sobre a linear e sobre a taxa constante. Então, enfim, pelo menos vocês vão já saber sobre a linear e a taxa constante vai acrescentar aí, tá? E sobre a amortização, o que vocês viram lá? Ah, a gente viu o basicão dela só. Tipo, Então, o que ela significa? só o que significa, mas tipos, quais são os Continua. tipos que tem? E agora eu esqueci. Eu nem sei mais. Calma. Deixa eu lembrar. Quais são os tipos que tem, os principais, os mais usados no Brasil. E como calcula? Como fazer o cálculo? Ah, como calcula? A É. professora, ela ensina a gente. É porque, em geral, pra gente, o mais importante é só a depreciação, né? Focado nisso Então, a mais. gente quase não focou nessas áreas de amortização e exaustão. Bom, então vai complementar aí o que vocês já viram, tá? Então, legal. Pelo menos você já tem um background aí. Eu vou conversar com a Antonielli para que seja melhor definido esses temas aí, né? Ou que pelo menos a gente não fique repetindo coisa aqui, né? No futuro aí. Então, obrigado aí pelo feedback de vocês. Para falar sobre amortização, vou ver se vocês lembram, o primeiro é o sistema americano, que é com pagamento de juros ou sem pagamento de juros, que, querendo ou não, é só uma capitalização composta simples. Temos o PRICE, ou sistema francês, que é com o modelo básico de renda, que os valores das prestações são fixas, nunca mudam. E temos o SAC, que é o mais usado, que é, inclusive, o mais usado no Brasil, que é o sistema de amortização crescente, que o valor das parcelas vão mudando. Lembra que eu já falei para vocês que o financiamento imobiliário, tu começa pagando R$ 1.200 pela parcela e depois vai chegando no final, lá nos seus 30 anos que você tem que pagar, a prestação vai se reduzindo, chegando a R$ 300, R$ 400 reais. Então, é isso. Como calcula isso, ela ensinou? Não, prof. Ah, então vocês só ouviram assim uma geral mesmo. Beleza. Não, ela só falou o que significa mesmo. Ela falou que não ia abranger muito nessa. Falar muito pra gente, não, porque ela falou que só tinha outros assuntos para falar, né? Então, é porque esse assunto é meu. Por isso que, então, ela não adentrou aí. Mas vamos fazer um link bem legal com o assunto de depreciação primeiro. Legal que você já tem. O senhor vai falar de exaustão também? Não, então, não falo. Não falo sobre isso. Tá. Entendeu? É por isso que complementa certinho. Tá. Então, legal. Dica. A dica que eu coloquei aqui é importante, portanto, antes de investir na aquisição de bens, né? Você vai comprar lá para sua empresa, saber, conhecer a vida útil desses bens, né? Isso é importante. Como determinar? Quem lembra dessa pegadinha aí? Existem o quê? Duas formas. Duas formas, exatamente isso. Existem duas formas. A primeira, existem várias formas, mas eu vou conversar sobre isso, essas duas principais. Tá? Primeiro, existem duas formas, assim, que nem é o que a Aparecida falou mesmo. A depreciação real e a depreciação teórica. Né? Aí que entra. A depreciação real é definida como a diferença entre o preço da aquisição de um bem antes do seu uso e o seu valor residual após determinado tempo. Né? Então, você comprou um bem por 20 mil e vendeu ele por 5 mil. Então, ele depreciou 15 mil. Né? Ele não depreciou 20. Você ainda conseguiu ganhar 5 mil por ele. Então,
para o seu 15 mil. É naturalmente difícil de ser calculado e deve levar em consideração a correção monetária do período em análise. Ou seja, além de estar perdendo o valor do equipamento, o dinheiro que você pagou por ele também está perdendo valor. Então, essa é a depreciação real, é o valor exato e tal, e a gente acaba não entrando em tanto mérito assim, né? E a depreciação teórica, né, que é mais fácil de ser calculado, uma vez que tem a formulazinha lá e tem os métodos para a gente calcular. Então, a gente vai ficar nessa teórica mesmo aí, tá? Vamos lá, então. A primeira, então, é a linear, né, que vocês já conhecem, então, que é o cálculo da depreciação, que é utilizado pela Receita Federal para a contabilidade das empresas, que consiste simplesmente, pessoal, em dividir a diferença, né, do preço que você pagou, né, pelo valor residual, porque é aquele valor que vai depreciar, né, de 20 para 5 mil, 15 mil vai depreciar. Dividir essa quantidade aí, esse valor, pelo tempo. E aí você vai ter quanto que ele depreciou de acordo com aquele período de tempo, né? Então, por enquanto, acho que está tranquilo aí também. Essa formulazinha é bem simples. Então, essa formulazinha aqui, DL, depreciação linear, é igual ao C, que é o valor da compra do bem, né? Quanto você pagou por ele, menos o valor residual, né? Que é aquele que a gente conversou, quanto você vendeu ele, dividido por N, que é a vida útil dele, né? Beleza? Tranquilo. Bom, um exemplo, então, olha que fácil. Você tem lá uma empresa, a empresa adquiriu uma máquina, um equipamento por 25 mil reais. Sabendo que a vida útil desse aparelho é de 8 anos, e aí após o qual, quando você vendeu ele, você conseguiu vender ele por 5 mil, determinar a depreciação ao ano pelo método linear. Prestem atenção nesse ao ano, né? Se você usar ali 8 anos, você vai ter lá o ano. Se você usar os 80 meses lá, 8 anos, dá 96, né? 8 vezes 12, 96 meses, você vai ter ali em meses. Então, depende do valor que você coloca ali embaixo mesmo, né? Bom, então, substituindo ali é muito fácil. Quanto que você pagou pelo aparelho? 25 mil, menos o valor residual, né? Dá 20 mil, dividido por 8. Então, você tem que a depreciação é R$ 2.500 ao ano. Muito fácil, né, pessoal? Isso é muito tetinha, né? Então, acredito que todos aí conseguem sacar esse problema fácil. Alguém não entendeu? Quer comentar alguma coisa? É assim que vocês faziam lá com a Aparecida? Aham. Nem assim, né? Perfeito. Sim. Beleza, muito fácil, né? Muito fácil. Podia ser todas as continhas assim, né? Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Você comprou uma máquina por 220 mil reais e foi vendida, né, depois lá por 60 mil. Aí você tem uma depreciação linear de 20 mil ao ano. Determinar a vida útil. Então, percebe que, nesse caso aqui, eu quero saber o tempo. Né? Eu quero saber qual é a vida útil dessa máquina. Eu sei quanto que eu paguei por ela, eu sei por quanto que eu vou vendê-la, e eu sei que ela deprecia 20 mil ao ano. Né? Então, substituindo na formulazinha, a sua incógnita agora passa a ser o tempo, né? Aqui embaixo. Então, basta você fazer 220 mil menos 60 mil, e aí, que é os 160 mil, esse 220 Dá uma mil... baixadinha na tela. Tá. Correto, para mim está o mínimo aqui. Basta você passar esses 160 mil, então, o 20 mil dividindo por ele, né? Já que ele está aqui em cima, inverte, passa dividindo, enfim. Nós encontramos o tempo igual a 8 anos. Então, é muito simples, é muito tranquilo, realmente, essa depreciação linear aí mesmo, tá? Deixa eu ver meu tempo. Beleza, dá para a gente começar a falar da outra já também. Bom, e aí tem essa depreciação pelo método da taxa constante, que é muito usado também, que ele leva em consideração uma depreciação exponencial, né?
Então, ela é como se for, é quase como uma descapitalização mesmo do negócio, mais ou menos. Tá? Quase que um desconto racional. Vamos lá. Como diz o nome do método, a taxa a ser considerada para o cálculo da depreciação de um bem é uniforme ao longo de sua vida útil. Ou seja, a gente vai usar uma taxa. Isso que é o método da taxa constante. A gente usa essa taxazinha aí aqui, que é meio que o que o Diego falou, né? Aquela hora, saber a taxa, né? A percentual de depreciação. Então, esse aqui é para a gente, é esse percentual aqui, ó. Essa taxa, né? Ele deprecia tantos por cento. Então, a gente vai usar esse percentualzinho aqui. De novo, mesmas variáveis, você tem o valor da... Você pagou o equipamento, você tem o valor residual, né? E você tem o tempo, né? E a vida útil dele. Então, é um pouquinho diferente a fórmula aqui, tal, mas eu tenho certeza que vocês conseguem identificar tranquilo os termos, tá? E aí vamos... Deixa eu só dar uma olhadinha. Tudo bem essa fórmula aqui? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tudo bem. Beleza. Você tá, David, você estava nessa... Estava aqui na depreciação linear, não, né? Depreciação linear, então. Acho que você estava no exemplo. Fala para mim qual. No que pediu o tempo, legal. Então, é esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui. Então, a única coisa que muda nesse exemplo, David, é a questão da incógnita, né? A questão da incógnita mesmo. Vou fazer uma chamadinha para vocês aqui, tá? Só um minutinho. Ele pegou 160 mil e dividiu por 20 mil, David. Beleza? 160 mil estava aqui em cima, né? Então, se ele está aqui em cima, ele está multiplicando, né? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 20 mil dividido por 160 mil. Mas do outro lado, você tem 1 sobre N. Então, você deve inverter dos dois lados, né? Para que fique claro, né? Então, 20 mil dividido por 160 mil, né? Mas do outro lado, o N ficou embaixo. Então, você inverte dos dois lados. E aí, aqui desse lado, aqui, o 160 mil vai em cima, né? No caso. Então, fica 160 mil dividido por 20 mil. Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte, o meu tempo vai se encerrar aqui, então eu vou encerrar e aí a gente retorna já com o exemplo, tá bom? Fica um minutinho aí, tá bom? A gente já retorna.